Um país que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta e conseguiu empobrecer sua população a ponto de ela fugir para países vizinhos catando comida no lixo. Essa não é ficção científica, é a Venezuela de hoje. Em 1950, a Venezuela tinha uma renda per capita superior à da Alemanha. Caracas era chamada de Miami da América do Sul. Hoje, 9 em cada 10 venezuelanos vivem na pobreza extrema e mais de 7 milhões deixaram o país. O maior êxodo migratório da história recente das Américas. Como uma nação que fica sentada sobre um oceano de petróleo conseguiu quebrar de forma tão espetacular? A resposta está numa combinação tóxica: controle estatal absoluto da economia, corrupção sistêmica e decisões políticas que transformaram riqueza natural em miséria humana. Não se trata apenas de má gestão. É sobre como um grupo político construiu um sistema para se perpetuar no poder, sugando a riqueza de um país inteiro. Durante décadas, o petróleo venezuelano financiou não apenas programas sociais e obras públicas, mas também uma rede de corrupção que alcançou proporções estratosféricas. Estamos falando de centenas de bilhões de dólares que simplesmente evaporaram dos cofres públicos, enquanto a infraestrutura do país entrava em colapso e a moeda nacional virava papel sem valor. A tragédia venezuelana não é só sobre economia, é sobre poder, sobre como um governo transformou a maior riqueza natural do país numa arma para controlar a população e eliminar qualquer oposição política. E sobre como, no final das contas, essa estratégia acabou destruindo tanto o país quanto quem tentava controlá-lo. Mas tem um detalhe que torna essa história ainda mais dramática. Tudo isso aconteceu enquanto o mundo todo assistia. E os efeitos dessa catástrofe econômica estão chegando até o Brasil. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao começo da era do petróleo venezuelano e seguir o dinheiro. Desde os anos 1920, quando começaram as grandes descobertas petrolíferas, a Venezuela construiu sua economia inteira em torno de uma única commodity. Não há nada necessariamente errado nisso. Vários países fazem isso com sucesso. O problema foi como esse dinheiro foi administrado. A Petróleos de Venezuela, a PDVSA, criada em 1976, chegou a ser uma das petroleiras mais respeitadas do mundo. Na década de 1990, produzia mais de 3 milhões de barris por dia e gerava cerca de 95% das receitas de exportação do país. Era, literalmente, a galinha dos ovos de ouro venezuelana. Mas aqui começou o primeiro erro estratégico. Em vez de diversificar a economia, os governos sucessivos se viciaram na facilidade do dinheiro do petróleo. Quando Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, encontrou essa máquina de fazer dinheiro funcionando e decidiu usá-la para financiar sua Revolução Bolivariana. Entre 2004 e 2012, com o petróleo batendo recordes de preço no mercado internacional, chegando a mais de $100 o barril, entraram nos cofres venezuelanos algo como 800 bilhões de dólares. O que Chávez fez com esse dinheiro mudou completamente o jogo político venezuelano. Ele criou as missões sociais. Programas que distribuíam comida, ofereciam atendimento médico gratuito e construíam casas populares. Só que, em vez de usar as estruturas governamentais tradicionais, ele canalizou esses recursos através de fundos paralelos controlados diretamente pela presidência. O maior deles, o Fonden, chegou a movimentar mais de 100 bilhões de dólares praticamente sem supervisão. Era genial do ponto de vista político. Chávez podia distribuir benefícios diretamente à população mais pobre, criando uma base eleitoral fiel, enquanto construía um sistema onde ele pessoalmente controlava a torneira do dinheiro. Mas esse modelo tinha uma bomba relógio embutida. Dependia inteiramente do preço alto do petróleo e da capacidade da PDVSA de manter a produção. E aqui a conta não fecha. Ao mesmo tempo que gastava bilhões em programas sociais, o governo venezuelano estava sistematicamente destruindo a capacidade produtiva do país.
A PDVSA, que deveria ser tratada como patrimônio estratégico, virou cabide de emprego e fonte de financiamento político. O que aconteceu dentro da PDVSA entre 2003 e 2015 é um caso de estudo sobre como destruir uma empresa estratégica nacional. Chávez demitiu cerca de 20 mil funcionários técnicos depois de uma greve em 2002, 2003, substituindo gerentes experientes por militares e aliados políticos sem conhecimento técnico. O resultado foi previsível. A produção despencou de 3,2 milhões de barris diários para cerca de 1,5 milhão hoje. Mas o problema não foi só incompetência, foi corrupção em escala industrial. O esquema funcionava assim: contratos de obras e serviços eram superfaturados em valores astronômicos, com a diferença sendo dividida entre empreiteiras, intermediários e autoridades governamentais. A Operação Lava Jato no Brasil revelou apenas a ponta do iceberg. A Odebrecht admitiu ter pago 98 milhões de dólares em propinas na Venezuela entre 2006 e 2014. O caso mais emblemático é o da refinaria de Abreu e Lima, construída em parceria com o Brasil. Orçada inicialmente em 2,5 bilhões de dólares, a obra custou mais de 20 bilhões, um superfaturamento de 700%. A Venezuela entrou com 18 bilhões desse valor, dinheiro que saiu diretamente dos recursos da PDVSA. Quando ficou pronta, a refinaria processava apenas 25% de sua capacidade planejada. Enquanto isso, em Caracas, funcionava um esquema ainda mais sofisticado: o mercado paralelo de dólares. O governo mantinha um câmbio artificial de 6 bolívares por dólar para produtos essenciais, enquanto no mercado negro o dólar chegava a valer 500 bolívares. Quem tinha acesso ao dólar oficial podia comprar produtos no exterior e revendê-los na Venezuela com margens de lucro de mais de 8.000%. Esse sistema criou uma nova classe de milionários, apelidados de boliburgueses, formada por militares, políticos e empresários próximos ao governo. Um relatório da organização Transparência Venezuela estimou que, entre 2004 e 2014, cerca de 300 bilhões de dólares simplesmente desapareceram dos cofres públicos através desses mecanismos. O mais grave, enquanto essa elite se enriquecia, a infraestrutura venezuelana entrava em colapso. Hospitais ficaram sem medicamentos, escolas sem professores, e o sistema elétrico, que deveria ser abundante num país cheio de petróleo, começou a falhar sistematicamente. O que era para ser revolução social virou concentração de renda ao contrário, tirando dos pobres para dar aos ricos conectados politicamente. Em 2014, o castelo de cartas venezuelano começou a desmoronar. O preço do petróleo despencou de mais de 100 para menos de 30 dólares o barril, cortando pela metade as receitas do governo, praticamente da noite para o dia. Mas o que transformou uma crise em catástrofe foi a resposta do governo. Em vez de ajustar os gastos e reformar a economia, Nicolás Maduro, sucessor de Chávez, decidiu imprimir dinheiro para cobrir o déficit. O resultado foi uma hiperinflação que chegou a 1 milhão% ao ano em 2018. Um número que parece erro de digitação, mas não é. Para ter uma dimensão, um produto que custava 1 bolívar no início de 2018 custava 10 mil bolívares no final do ano. O salário mínimo venezuelano, que em 2013 equivalia a cerca de 300 dólares, hoje vale menos de 3 dólares mensais. A destruição do poder de compra da população criou uma crise humanitária sem precedentes na América Latina moderna. Segundo as Nações Unidas, 94% dos venezuelanos vivem na pobreza e 76% na pobreza extrema. O país que um dia exportou alimentos hoje importa 70% do que consome, quando consegue pagar pelas importações. O sistema de saúde entrou em colapso total. Hospitais funcionam sem água corrente, medicamentos básicos como antibióticos e analgésicos desapareceram das farmácias e doenças que estavam erradicadas,
como malária e difteria, voltaram a se espalhar. A taxa de mortalidade infantil aumentou 40% entre 2015 e 2018. Esse colapso criou o maior fluxo migratório da história recente das Américas. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, 25% da população. Só no Brasil, entraram mais de 600 mil venezuelanos desde 2015, criando pressões sociais e econômicas, principalmente em Roraima e no Amazonas. O governo brasileiro gastou mais de 2 bilhões de reais em programas de acolhimento e interiorização desses migrantes. Mas tem uma dimensão geopolítica que complica ainda mais a situação. A Venezuela se tornou refém de potências externas. China e Rússia emprestaram mais de 60 bilhões de dólares ao país desde 2007, sempre com petróleo como garantia. Hoje, praticamente toda a produção venezuelana vai para pagar essas dívidas, criando uma dependência que limita qualquer margem de manobra econômica. O mais trágico, mesmo com todo esse sofrimento social, o núcleo do poder político se mantém intacto. O governo controla rigidamente as eleições, persegue opositores e usa a distribuição controlada de alimentos, através das cajas clap, para manter uma base mínima de apoio entre os mais vulneráveis. A Venezuela é hoje um laboratório vivo de como destruir um país rico em poucos anos. Mas sua tragédia oferece lições fundamentais sobre os riscos de concentrar poder econômico e político nas mãos de um pequeno grupo, mesmo quando há abundância de recursos naturais. A primeira lição é sobre diversificação econômica. A dependência excessiva do petróleo transformou a Venezuela numa economia de cassino. Quando os preços estavam altos, todos se iludiam com uma prosperidade artificial. Quando caíram, não havia rede de proteção. Países como Noruega e Emirados Árabes Unidos, que também têm economias baseadas em petróleo, criaram fundos soberanos e investiram pesadamente em educação e diversificação produtiva. A Venezuela fez o oposto. Usou o petróleo para financiar consumo imediato e projetos políticos. A segunda lição é sobre transparência institucional. A concentração dos recursos petroleiros em fundos paralelos, sem supervisão parlamentar ou controle social, criou as condições perfeitas para a corrupção em massa. Quando não há prestação de contas, até a maior riqueza natural do mundo pode ser saqueada impunemente. A terceira lição é geopolítica. A Venezuela hoje mostra como um país pode perder sua soberania econômica quando se torna refém de credores externos. Com China e Rússia controlando boa parte da produção petroleira através de dívidas, Caracas tem pouca margem para decisões econômicas independentes. Para o Brasil, a tragédia venezuelana traz desafios concretos. Além dos custos diretos de acolher migrantes, há pressões crescentes sobre o sistema de saúde e educação na região norte. Mas também há oportunidades. Empresas brasileiras estão assumindo contratos de fornecimento que antes iam para a Venezuela, e o país se tornou um mercado importante para exportações agrícolas brasileiras. O futuro da Venezuela depende de uma transição política que permita reconstruir suas instituições e atrair investimentos internacionais para modernizar a infraestrutura petroleira. Mas isso exigirá anos de trabalho e bilhões de dólares em investimentos, se é que o atual governo permitir essa transição. A lição final é talvez a mais importante. Recurso natural é bênção apenas quando vem acompanhado de instituições democráticas sólidas e transparentes. Sem isso, até o maior tesouro enterrado pode se transformar em maldição para quem vive acima dele. Se você quer entender melhor como decisões políticas e econômicas moldam o destino de países e regiões inteiras, se inscreva no canal. Toda semana, destrinchamos para você como o dinheiro e o poder realmente funcionam.